Portal BRIM, Brasil Rede Internacional de Mídias, TV Búzios e Elcio Ribeiro Entrevista tem a honra de estar aqui participando no Espaço Zanini da exposição Utopia Surreal de Fernando Nascimento. Nós vamos conversar aqui com o Fernando, falando aí sobre a exposição, do seu currículo super rico. E vamos lá, Fernando. Sala. Satisfação imensa estar aqui com você. Satisfação é minha. A satisfação é sua, então é nossa, né? Você já tem o título de cidadão buziano, é professor, né? Tem aí uma trajetória muito rica, de muitas exposições, e hoje você faz esse chamamento para esse despertar da cultura buziana com a tua exposição Uma Utopia Surreal. Fala aí pra gente um pouquinho sobre isso. Você já falou um bocado de mim, então eu vou complementar. A Secretaria de Estado de Cultura e de Economia Criativa do Rio de Janeiro lançou um edital no ano passado, durante a pandemia, eles lançaram um edital chamado Cultura nas Redes 2, em 2021, no meio da pandemia, e ofereciam 3.000 prêmios em dinheiro para fazedores de cultura daqui, de todo o estado do Rio de Janeiro. Pois bem, olha, foram mais de 7.500 inscritos. Dos 3.000, Búzios teve 5 selecionados. Eu fui um dos 5. Então eu vim aqui na Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios e conversei com o secretário Romano, que foi absolutamente gentil, cedendo o espaço para essa exposição, que era um pré-requisito do próprio meu projeto. Era uma exposição de arte e cultura. Podemos começar? Olha, primeiro eu agradeço profundamente a sexta-feira. Em boa hora, pediram para se fazer essa roda de conversa sobre cultura, que eu acho que é oportuníssima. A escola de arte sai até o final do ano? Não, a escola de arte inaugura no que vem. Como é que vai ser o agendamento da exposição? Para expor lá o que precisa fazer? Então, hoje nós falamos sobre isso, né? Foi interessante, né? A gente tem uma pauta sobre isso, a gente vai fazer um chamamento. E a gente vai ter uma curadoria. Na Europa inteira, o artista recebe para expor. Existe um dinheiro que você paga no artista para você expor nos espaços. Aqui não, aqui criou-se um outro modelo. A gente está fazendo os 3 editais. E o grande problema do nosso segmento é que a gente faz arte, a gente não é burocrático, né? A gente só não é verdade? E para um edital público, a burocracia é gigante. Quando você vê o edital lançado, vocês procurem a Dani, a gente vai estar montando uma estrutura para a Dani estar orientando na elaboração dos editais. Isso não quer dizer que porque a Dani montou o meu edital vai ser assim. O edital é edital, mas o edital não vai retornar por um erro A, por um erro B, por um erro C, vai ser excluído. Não, vai ser o que vocês vão aprender a elaborar o pré-projeto. Então a Dani vai estar ajudando vocês nisso, tá ok? Romano, quando houve a lei Aldir Blanc e agora a segunda também, uma das grandes queixas, eu participei, como você sabe, de um monte de lives. E nosso fórum de cultura da Baixada Litorânea deve ter feito, sem exagero, mas sem lives. Eu devo participar de mais da metade. A nossa enorme queixa, a nossa grande queixa era como os editais são problemáticos para uma pessoa de bom nível e todo. Agora, imagina que um monte de fazedores de cultura não tem nível intelectual. Não, é impossível. Mas sabe Eu iria sem interpretar. Por favor, É impossível. os editais sejam mais interpretados. uma norma nacional. Para falar para vocês que na própria conferência, quando a gente fizer em junho, né, que está com essa data inicialmente, a gente vai oferecer
aspas, sem fazer um projeto, mas eu vou participar dessa oficina. Me interessa muito participar de qualquer edital que aparecer por aí. Pois bem, é interesse nosso, de artista. O problema não é esse, não. Lembra que no início, quando eu comecei a falar, eu falei que o dinheiro teria que ir para quem necessariamente precisa. Pois os que necessariamente precisam, estão chupando o dedo e a língua, não tem a menor condição nem de fazer pouco letrados, que estão lá no seu cantinho fazendo seu artesanato ou outras coisas, e não vão absolutamente chegar a esse patamar. Aliás, uma coisa que o Rio das Ostras fez, na figura do Carlos Henrique Pimentel, que agora está em Saquarema, ele ia. É o que nós estamos fazendo. Se o artista não vem ao caminho, nós estamos vendo. Nós estamos fazendo um mapa. Aí sim. O problema realmente é o seguinte, todo mundo da Baixada Litorânea, só uma coisa, todo mundo da Baixada Litorânea reclamava profundamente que as verbas da Aldir Blanc não chegaram a quem realmente estava com a corda no pescoço. Infelizmente. Porque a maioria não sabia nem preencher uma folha. Mas aí, Fernando, eu não quero nem me meter na Aldir Blanc passada, porque eu não participei e estou com a responsabilidade de pagar. Hoje a minha leitura é a seguinte, tá? Parecerista tem que ser da cidade. Primeiro ponto. Oi? O parecerista da Aldir Blanc, nossa próxima, tem que ser da cidade, tem que morar aqui. Ele tem que saber da nossa cidade, ele tem que sentir o cheiro do nosso povo, ele tem que saber quem é a Dona Eva Quilombola, ele tem que saber quem é a Dona Fernanda, ele tem que saber, entendeu? Dona Uia, ele tem que sentir a nossa realidade, ele tem que saber quem é Bonieri, ele tem que saber. Isso é uma realidade. Mas a gente tem que ter bom senso. A gente viu donos de restaurantes recebendo Aldir Blanc, porque ele fazia música, aí o cachê, aquela coisa. Tem um olhar cultural, a gente entende e tal. Porque foi tudo muito corrido, muito em cima. E a gente tem que ter também, não um olhar de denúncia, sabe, denunciar o próximo, mas de conscientização. O cesteiro da Bahia Formosa, vou usar como exemplo, o cesteiro da Bahia Formosa. Não tem acesso à internet, não tem acesso a nada. É um cara que está lutando para continuar fazendo uma cultura de 500 anos, e nem sabe que ele tem esse benefício. Eu não tenho que pensar farinha pouca, meu filho, primeiro. Eu tenho que falar, poxa, eu também tenho que envelhecer, mas tem aquele cara que chega aqui na secretaria e fala pra gente, entendeu? Olha, seu João já se inscreveu, seu Elzo Pescador que está lá terceiro rei, já se inscreveu. Então, isso é importante, Cláudia. Eu quero falar a respeito disso, inclusive, que eu acho que a gente, enquanto conselheiro, a gente tem um papel fundamental nisso. Porque os conselheiros, eles atendem os segmentos, têm as suas representatividades. Então, o papel do conselheiro é um desses, de ser esse braço, de buscar aquele que está lá dentro do lar, fazendo a sua cestaria e não sabe fazer. Então, além da secretaria, porque às vezes a gente não consegue, como secretaria, alcançar, os conselhos, nós temos dois conselhos, o Conselho do Patrimônio e o Conselho de Políticas Culturais. Aliás, o Conselho do Patrimônio está super representado aqui. O do Patrimônio, não. Também. Não, eu estou dizendo Mas o do Patrimônio Isso que eu faço, é penso uma pena que eles tenham aqui. Foram convidados. Foram convidados, eu falei exaustivamente. Aí entra de novo, mais uma vez, o que o Romano fala da questão do discurso. O discurso é da coletividade, mas a prática é a Do individualismo. Então, a gente precisa movimentar esses conselhos de maneira que eles alcancem esses. Esse movimento que está aqui, vejo eu e até imagino que pode gerar uma movimentação cultural na cidade, de transformação, que é o que Búzios está precisando, de transformar e as mentes abrirem para que haja essa coletividade que você e a Cláudia estão falando, e a gente possa interferir ou influenciar nos outros segmentos
do poder público, seja educação, seja desenvolvimento social, trabalho e renda, enfim. Então, Romano, eu acho que você traz para você aqui, sabe, assim, uma responsabilidade de, dentro da tua gestão, né, que eu estou vendo isso. Você falou em esperança, você falou em fé, que você professa, e está todo mundo aqui falando do amor que todos têm pela cidade. Todos aqui amam Búzios. Eu acho que além do centro de pesquisa que o Gabriel faz esse chamamento para você, né, assumir esse compromisso de trazer para cá essa discussão, mas não só o centro de pesquisa, mas também várias outras ações, né, que a cultura pode liderar, como o Fernando mencionou muito bem, que é a questão da educação, levar isso para a educação, para as crianças, enfim. Então tudo isso que você colocou, eu, por exemplo, estou aqui há 20 anos, o Gonzaga está há 50, o Gabriel está aqui brigando há quanto tempo, Gabriel? Pois é, então tá um monte de gente brigando por essas questões e a gente sempre esbarra, e eu trago aqui, que é essa responsabilidade do poder público, sabe? Não só tem o dinheiro, mas tem o poder. Bem, nessa exposição, eu achei por bem, até por uma questão didática, de inserir 2 tipos de eventos. Um foi o que nós terminamos de ver hoje, que foi uma rota de conversa, em que o tema era cultura em Búzios e na região da Baixada Litorânea, perspectivas. E eu acho que foi excelente, porque a gente teve uma noção absolutamente cristalina do que vai acontecer de bom, e muita coisa vai acontecer de bom aqui na nossa cidade. E o outro é uma oficina de colagem que eu vou fazer na semana que vem, também aqui no Zanini, mas com uma peculiaridade. Os candidatos têm que ter mais de 60 anos, porque eu tenho a impressão, que é uma impressão que muitos compartilham comigo, que se há dois segmentos da nossa vida que precisam de ajuda cultural, para não falar nas outras ajudas, são a parte do segmento da infância e da velhice. A infância, por quê? Se você quer criar uma plateia de cultura, como cria uma plateia de cinema, uma plateia de teatro ou qualquer outra assim, você começa levando a garotada para esses eventos. E aquilo vai permeando a personalidade e, de repente, quando eles viram adultos, eles não sabem viver sem ir a um teatro, sem ir ao cinema ou qualquer coisa assim. No caso da cultura, os eventos culturais, na minha opinião, devem ir às crianças, nas escolas públicas inicialmente e também nas escolas particulares. E os idosos, porque é uma coisa brasileira, mas eu acho que também tem em outros países, os idosos acabam sendo um pouco esquecidos, até às vezes pela família. Tá maravilhosa. Então, olha, tá filmando já? Eu vim aqui para te ver, você sabe que eu não tenho saído de casa, não me deixo de falar, mas faço questão de encontrar você, porque essa exposição é máxima, maravilhosa. Todo mundo vai ter que vir aqui. Eu vim aqui cedinho, cedo, ó. Ninguém aqui sabe. É verdade, ninguém ainda. Para não perder essa exposição aqui. Maravilhosa. Essa é bonita. O trabalho do Fernando é lindo e sempre nos honra estar presente nesses momentos, onde ele mostra o interior dele de uma forma muito competente e encantadora. Estou aqui prestigiando a exposição do Fernando, que é um grande ceramista, e eu sou absolutamente um fã incondicional do trabalho dele. Lindo, eu acho que todos devem aproveitar essa exposição para vir conhecer os trabalhos, não só de cerâmica, mas também de pintura e de colagem que ele faz. Merece a visita. Olha, falar do Fernando Nascimento é muito difícil, porque as obras do Fernando falam por eles. Seus detalhes, no seu colorido, no seu jeito único de ser. Fernando Nascimento é um grande artista que agrega na Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico através dessa belíssima exposição. Parabéns, Fernando Nascimento. Pois bem, então, pessoas que têm muito a dar ainda
Ah, passou dos 60 anos, é velho. Tem muito a dar ainda e simplesmente ficam meio largados. Então eu faço questão de, sempre que eu dou uma oficina, seja de cerâmica, seja de desenho, seja de pintura, seja como essa de colagem em papel, eu faço questão de convidar idosos, a famosa terceira idade ou melhor idade ou lá que seja. Pois bem, eu acho simplesmente que são pessoas que vão degustar ao máximo aquela oportunidade de conviver com outros e de aprender uma técnica, em fazer alguma coisa útil e bonita. Enfim, hoje eu fiquei absolutamente satisfeito com a nossa roda de conversa, foi extremamente produtiva. E aí eu acho que essa roda de conversa, esse trabalho seu, dá um pontapé inicial para um novo momento? Dá sim, sabe por quê? Porque eu tenho acompanhado o secretário Romano aqui, e ele, uma vez conversando comigo, há pouco tempo, ele falou assim: Fernando, o importante para mim é estabelecer uma cultura de base, de raiz. Essa cidade tem histórias incríveis, tem uma tradição riquíssima, popular. Então, eu tenho a impressão que se eu estabelecer essa base, palavras do Romano, o resto vem. E eu falei para ele assim: Romano, na minha experiência, todo lugar que tem uma forte cultura popular bem assentada, ela faz brotar as outras manifestações. Sim. Há uma base de sustentação que o povo identifica e reconhece. O povo não fica esquecido. Sim. A memória do povo não fica esquecida. Inclusive, alguns trabalhos que estão sendo feitos de gravação, de tanto filmagem como áudio, de pessoas que têm muito a contar e que, se forem embora de repente, se Papai do Céu levar de repente, aquilo morre. Então, de uma certa forma, essa recuperação da memória buziana faz parte desse arcabouço de cultura popular. E eu aqui, humildemente, com os meus quadros, com as minhas cerâmicas, com as minhas colagens, com os meus desenhos, me sinto feliz em me apoiar nessa cultura. Hoje aqui, mostrada essas belíssimas instalações que nós temos aqui no Zanini. Enfim, é uma felicidade estar aqui nessa sexta-feira, um calor danado, mas dever cumprido. Não, a Escola de Arte inaugura no que vem. Então, gente, primeiro eu quero agradecer, Fernando, você, agradecer o carinho, agradecer a beleza que você produz na nossa cidade, no mundo, agradecer a presença de todos, dizer que a gente precisa colocar todo o discurso em prática. Eu acredito muito nisso. Fernando, parabéns, parabéns. Eu acho que parabéns a todos nós que numa nós temos interesse, nós doamos alguma coisa quando deixamos fazer outras coisas para mostrar o que eu já falei. Eu aqui, mais uma vez, eu sou do Conselho de Patrimônio, estou vendo aqui a mesa, estou vendo eu, estou vendo você, estou vendo essa moça que veio. Nós estamos metade do que veio na reunião passada. Não é verdade? Deixa eu agora, como eu disse, eu sou uma profundamente que eu tinha certeza absoluta que alguém do Conselho de Cultura viria aqui para ouvir, para cooperar, para cuidar da ideia se fosse o caso, para não cuidar e continuar mais forte, mas não vieram. Lamento profundamente. Isso eu lamento mesmo. Infelizmente, houve esse lance. E felizmente, eu voltei ao Conselho de Patrimônio Histórico, que é para mim um prazer, porque é um grupo absolutamente coeso, é um grupo absolutamente interessado e é um grupo absolutamente afinado com esse discurso teu, que é de fazer muito e falar pouco. Mas a exposição vai ficar até o dia 6 de maio, nós vamos estar sempre aqui. Eu espero que vocês vejam carinho nos meus trabalhos, eu espero que vocês gostem. Se não gostarem, critiquem, com certeza também.
foi uma honra e um prazer contar com tantos amigos presentes e com alguns amigos que eu espero que vá fazer, que eu não conhecia pessoalmente. Posso falar uma coisinha só para me retratar aqui, gente? Pelo amor de Deus. Como a gente falou aqui do edital, não acho que é venda não, tá? Eu acho, graças a Deus, que você vai fazer isso, tá? Ensinar a gente. Mas eu acho que não tem só atravessador não, eu acho que tem um trabalho respeitoso das produtoras, tá? Que é uma coisa muito difícil de fazer e tem que ter um valor, sim. Então eu só quero me colocar, porque senão vai ficar parece uma coisa. Então assim, é um trabalho fazer uma produção. Então, a pessoa contratar alguém hoje em dia para fazer isso, eu acho que não tem problema nenhum, não. Entendeu? Então eu só quero deixar isso claro, que eu acho assim, que é um trabalho. Para não falar, é muito difícil. Você me entendeu? Então, mas assim, a gente tem que aprender sim. A gente tem que, aprender. Eu queria saber se a dona Fernanda tem algo para não falou nada, não falou alguma coisa. Eu acho que foi tão bom que eu ouvi aqui para a nossa cidade, né? Sabe? Eu só vou dizer só uma pequena coisa. Candomblé também sonha. Sim, Essa cultura, você sabe, no grupo que foi reunido, eu acho que tinha bem umas 15 a 20 pessoas. Nesse grupo que foi reunido, eu escolhi a dedo para ter o máximo de segmentos culturais de Búzios presentes. Então tinha desde gente do teatro, das artes, do artesanato, da culinária, tinha produtores musicais, tinha produtores culturais, tinha a gente maravilhosa do candomblé presente aqui. Sim. Tinha o Romano, que é um católico fervoroso. Pois bem, dentro dessa multi-apresentação que nós fizemos, eu tenho a impressão que, primeiro, porque são pessoas que vieram voluntariamente interessadas. Segundo, porque são cada uma dessas pessoas importantes em seu setor. Eu tenho a impressão que elas saem, como você bem falou, com uma ideia renovada, multiplicadora em cada um dos seus setores, sem perder, vou usar outra palavra sua, aquele ar aglomerante, aquele ar que junta, aquele ar que, vamos dizer assim, sintetiza o que é a cultura, que é essa colcha de retalhos, em que cada retalho é importante, mas eles juntos compõem um todo que tira o frio da gente. Isso é que é muito importante. É importante que a gente tenha em Búzios, que é uma cidade pequena, mas como você falou, bem falou, é uma cidade conhecida mundialmente e que muita gente de fora está louca para vir para cá. Ela encontre uma cultura sólida, uma cultura bem assentada, uma cultura popular que reconheça os seus fazedores de cultura. São gente geralmente humilde, são gente geralmente que não tem condições para viajar, para coisa isso, mas que lutam todos os dias para fazer o seu artesanato, para fazer as suas obrigações, para fazer o seu circo, para fazer o seu teatro mambembe, para fazer suas demonstrações de rua, para fazer seus quadros. Isso é importante. Eu tenho a impressão que se alguma mensagem ficou dessa roda de conversa sobre cultura em Búzios e na nossa região litorânea, foi que a gente sai daqui com perspectivas altamente positivas, com perspectivas altamente esperançosas. O leque de, a gente chama ternosticamente até de aparelhos culturais, mas o leque de um teatro, um ramo na rasa, um ramo de música na rasa, um ramo de circo na rasa, um centro de pesquisas ecológicas,
Um teatro de 608 lugares, vários lugares para exposição. Gente, a gente sai daqui renovado. Essa que é a verdade. Eu não imaginava, sinceramente, no ano passado, me inscrever, preencher o edital, me inscrever e depois ganhar. Eu não imaginava que a minha humilde exposição fosse dar como primeiro fruto essa ventania de esperança. Então, imagina, eu me lembro que eu fiz uma pergunta para ele, diz assim, põe prazo até o final do ano. Eu me lembro disso. Nós estamos falando de você aqui, secretário. Se quiser dar uma palhinha, pode vir. Porque cultura, eu estava comentando agora, cultura começa com um negócio chamado cultura de base. Você não faz nada sem alicerce. Sem alicerce. Se você for fazer uma casa sem alicerce, ela cai. Então, o que você fez, Romano, de criar essa batalha pessoal de vou estruturar a cultura popular, e eu acabei de fazer uma imagem que eu mesmo fiz para vocês, disse assim, dessa cultura popular, todos os ramos nascem. Sem briga. É uma flor, é um girassol que pétalas saem. Eu já vejo que a nossa grande conquista, a nossa vitória, foi quando a gente conseguiu a independência da Secretaria de Cultura. Isso já é um marco e que a gente tem que preservar e que a gente tem que cobrar e que a gente não pode mais permitir que a Secretaria de Cultura volte a ser um departamento ou que ela esteja vinculada a outra secretaria, não. Mas nós realmente, temos autonomia. Eu comentei até aqui, eu não esperava que essa roda de conversa fosse tão bem sucedida, sabe? Porque eu acho que é uma forma do gestor público se apresentar à sua plateia. Qual é a plateia do gestor público cultural? É a gente da cultura. São os fazedores. Ali só tinha fazedor de cultura. Eu gosto dessa expressão, fazedores de cultura. Eu também. Cultura se faz. Eu também. Eu também. Sim, pois bem, sim, é porque que você faz, cultiva, né? A gente faz. Cultivo. Pois bem, eu te confesso que eu convidei umas 10 pessoas. Você viu quantas apareceram? Eu botei um negócio no Facebook, no Instagram, dizendo assim, fazedores de cultura são super bem-vindos. Entende? E isso eu botei hoje. Então, eu acho que foi um sucesso, mas não porque tinha bastante gente. Foi um sucesso porque realmente eu acho que ninguém saiu daqui hoje sem ter lá no fundo muita esperança. Nós vamos fazer, isso é muito importante, porque eu quero trazer à sociedade, e a gente já está conseguindo isso, quando a gente tem um projeto de cultura para todos, é o comprometimento da sociedade. O que faltou durante muito tempo para o nosso segmento cultural é o pertencimento. Eu faço parte desse processo. Então, eu estou aqui como secretário porque eu faço parte de um processo de cultura. Porque se eu não fizesse, eu sou um fazedor de cultura. Então, enfim, é uma satisfação inenarrável. Tá? Ótimo. Agradeço a você, Fernando. Agradeço a você, Romano, Luiz Romano, né? Não vamos esquecer. Por tudo isso, pelas oportunidades, a gente tem falado muito, né? E eu acredito, eu saí daqui com aquilo que eu disse, né? Com uma visão de esperança, né? De fé e de... dever cumprido. O amor, né? De poder falar do amor que a gente tem pela cidade. E isso é o que ficou sintetizado aqui. Tá aí.